Alô, aqui professor Carlos Mainardes no Física em Box. Seja muito bem-vindo. E hoje uma aula sobre potencial elétrico. Dá uma olhadinha na figurinha que eu coloquei aí. Ela remete à ideia de corrente elétrica. Porém, para termos corrente elétrica é necessário que exista uma diferença de potencial elétrico. E o assunto ainda que nós trataremos nessa aula é potencial elétrico, existindo então mais para frente a oportunidade de falar a respeito de corrente elétrica. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de pedir para você, se você gostar dessa aula, dá um like para nós aí. Esse seu like ajuda muito o canal, impulsiona essa aula para frente, para que mais pessoas possam usufruir desse conhecimento. Também o seu like vai dizer que você gostou da aula, que esse conteúdo é legal, que você gostaria de ver mais aulas desse tipo. E para mim é um grande motivo, uma grande motivação. Então, gostou da aula? Dá um like aí que você só vai estar ajudando tanto ao canal quanto outras pessoas que também precisam e estará me dizendo que eu queria receber mais aulas desse tipo. Então vamos lá para a nossa aula. Uma carga de 2 microcoulombs é levada através do campo elétrico constante de intensidade 40.000 newtons por coulomb. Cada linha equipotencial está separada por uma distância de 20 centímetros. Determine, letra A, o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre a carga. Letra B, a intensidade do potencial elétrico VB do ponto B. Inicialmente eu gostaria que você olhasse para as linhas de campo, que são as linhas em verde, e essas linhas, observe que elas são todas paralelas. Se essas linhas são paralelas, significa que essa região é de campo elétrico constante. Numa região de campo elétrico constante, nós temos uma outra característica fundamental, é que as linhas equipotenciais elas são perpendiculares às linhas de campo elétrico e essas linhas de superfícies equipotenciais, elas são igualmente espaçadas. Então, quer dizer, cada linha apresenta um mesmo potencial elétrico. Ou, em outras palavras, todos os pontos sobre uma mesma linha equipotencial apresentam o mesmo potencial elétrico. Bom, como que calculamos o trabalho numa região de campo elétrico constante? Então, me acompanha aqui. Numa região de campo elétrico constante, o trabalho ele é calculado pelo produto campo elétrico vezes carga elétrica vezes distância entre os pontos A e B, que corresponde, no caso, a distância entre as linhas equipotenciais. Então, não é propriamente, observa aqui, não é a distância medida na trajetória, e sim a distância observada entre as linhas equipotenciais. Tá? Então, o trabalho aqui ele será dado por campo elétrico 40.000. 40.000 corresponde a 4 vezes 10 elevado à quarta. A carga de 2 microcoulombs, então 2 vezes 10 a menos 6. E a distância de 1 milímetro, porém, observe que nós temos aqui 1 milímetro, aqui 1 milímetro e aqui 1 milímetro, porque o milímetro é entre duas linhas equipotenciais. Então, nós temos 3 milímetros. E o milímetro ele equivale a 10 na menos 3. O trabalho, portanto, então fica multiplicando 4 vezes 2 vezes 3, isso aqui dá 24, vezes 10, repetindo a base 10 e somando as potências, nós temos menos 6 com menos 3, menos 9, com mais 4, menos 5, unidade de trabalho Joule. E eu só quero dar um destaque para a resposta obtida. Está aqui, vamos botar no quadrinho. 24, 10 a menos 5 joules. Certo? Vamos lá, a solução da letra B. E a letra B pede a intensidade do potencial elétrico VB do ponto B. Bom, para calcular a intensidade do potencial elétrico no ponto B, nós podemos usar o seguinte. Potencial final. Observe que o ponto B é onde a carga elétrica chega. Então, é o ponto final e o ponto A é o ponto inicial. Então,
potencial final menos potencial inicial é igual a menos campo elétrico, que é constante, vezes a distância entre as linhas equipotenciais. VB nesse caso é nossa incógnita, menos VA. Observe que o ponto A está numa linha de potencial 200 volts. Então, 200 menos 40.000 multiplicado pela distância, que é, no caso, 1 milímetro, 2 milímetros, porque cada linha está separada por 1 milímetro, e aqui 3 milímetros. Então, 3 milímetros é 0,003. VB corresponde, então, jogando 200 para o outro lado da igualdade, ficou com mais 200. E aqui, opa, olha o sinal negativo aqui, 40.000 vezes 0,03, isso aqui dá menos 120. Conclusão, o potencial do ponto B, mais 200 menos 120, é de 80 volts. Então, aqui, confirmando, nós temos 80 volts, certo? Bom, com isso esse exercício está concluído e essa aula também. Se você gostou, como eu falei no começo da aula, dá um like pra gente. Se você quiser que chegue a mais pessoas essa aula, compartilha, que vai estar ajudando outras pessoas também a ter esse conhecimento. Se tiver uma dúvida, coloca ali nos comentários e eu terei o prazer de responder. Valeu? Até a próxima!